Olá pessoal da Aposta Golos, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moreira Dias e esse é o quadro Elas no Aposta Golos. Como o nome já dá a entender, o nosso foco aqui principal é o esporte feminino. Quem nos acompanhou nos últimos vídeos viu principalmente durante o Mundial de Futebol Feminino que a gente estava com a nossa companheira, a nossa embaixadora ali na Austrália, Nova Zelândia, Milene Domingues, que volta mais uma vez para conversar com a gente. Tudo bem, Milene? Tudo ótimo, saudade de você. A gente ficou assim nessa Copa do Mundo intensa, vivendo intensamente, e aí acabou a Copa do Mundo, aí viemos para o Brasil, já começou o Brasileirão, fases finais, bom, e acabou o Brasileirão, e agora começa a Libertadores da América, então é um atrás do outro. O que não falta, a agenda tá lotada. O bom é que a Bem, agenda pelo menos está terminando com vitória no seu caso. Nem sempre, né? No Mundial não foi assim, né? Infelizmente, é, apesar que você, a sua segunda seleção era Espanha, então você acabou, né, se dando bem também. Mas falando em vitoriosa, além da Espanha, evidentemente, Corinthians, mais uma vez campeão brasileiro, você voltou e já levantou o caneco junto com a seleção, junto com o Corinthians. E junto com o seu treinador, que a gente conversou, né, nos vídeos anteriores, lá no início, eu falei, olha, eu acho que alguém vai sair para a seleção. E pode ser não, né, ainda tem a Libertadores, mas é uma das sim. despedidas do Arthur Elias nesse Corinthians, né? Então, Dani, você fala, né, sobre, assim, o Brasil acabou tendo essa eliminação precocemente, e toda a tristeza e a decepção, né, porque a gente sabe que o time poderia ter chegado mais longe, pela qualidade das meninas, por todo o trabalho, por toda a infraestrutura que elas receberam para chegar até lá. E aí, por um outro lado, aconteceu uma coisa que acreditamos ser muito boa, né, a gente tem hoje um treinador que entende demais de futebol feminino, que trabalha há muitos anos, e eu acho que, de repente, tem um espírito mais brasileiro, não que a Pia não tivesse, mas culturalmente a gente ficou com essa decepção na Copa, né, de ela estar um pouco mais passiva, sentada no banco de reservas e apática, né, da forma dela, obviamente sofrendo, mas sem aquela demonstração tão brasileira de estar incomodada, e isso vocês podem esperar do Arthur, porque a gente, né, até por ter essa proximidade dele no Corinthians, a gente até brinca, Arthur Elias começou a tirar o boné, tirou o boné, botou o boné, com a sua cabeça e tal, é porque alguma coisa está incomodando ele, e é um treinador que gesticula bastante e tá o tempo inteiro orientando, então é uma mudança na seleção brasileira que eu tenho certeza que vai dar muito resultado. Então, não foi de tudo perdido, né? A gente sempre fala que nada acontece por acaso, então, de repente, essa derrota e tudo veio para mudanças e mudanças para melhor, porque o ano que vem tem Olimpíadas. E o Corinthians não foi fácil, apesar de todo mundo falar, de novo, Corinthians e tal. Eu confesso, né, que até trabalhando também nos bastidores, foi um jogo, eu estou no Corinthians mais ou menos há uns 7 anos, né, desde que começou a gestão própria, foi o jogo, com certeza, disparadamente, que eu fiquei mais nervosa, porque em 2019 o Corinthians acabou perdendo o Campeonato Brasileiro em casa, na Fazendinha, com 8 mil pessoas, para a Ferroviária e nos pênaltis, né? Ferroviária, o Corinthians teve uma porção de oportunidades de fazer e não fez, acabou levando para os pênaltis, e a Luciana brilhou mais uma vez, né, a goleira da Ferroviária. Então, a hora que eu vi aquele estádio cheio, Ferroviária faz um gol aos 10 minutos do primeiro tempo, então tudo parecia encaminhar para alguma coisa, né, triste, mas no final deu tudo certo, o Corinthians acabou virando o jogo, e numa final muito bonita, numa final onde o público fez recorde, fez uma festa linda, as jogadoras, né, o jogo em si foi um jogo muito bem jogado, ninguém ficou na retranca, a gente sabe que o estilo da Ferroviária jogar é um estilo um pouco mais defensivo e sai no contra-ataque, né, tem a Milena Carioca, a Lari, que é um foguete, então a gente ficava meio assim nos contra-ataques, mas foi um jogo bonito, um jogo bem jogado e um jogo digno de final de Campeonato Brasileiro. 42.556 pessoas estiveram em Itaquera.
recorde de Sim. público na América do Sul do futebol feminino voltou pro Corinthians, né? Acho que perdeu para algum jogo que eu não tô me Eu acho lembrado, que mas foi para voltou. Peru. Exato, Tinha. exato. É, é. E agora voltou a ser do Corinthians esse É recorde nosso Brasil. muito legal, né? 40 mil pessoas lotando a arena do Corinthians para o futebol feminino é É. espetacular. E aí eu queria pegar informações de você, porque você sabe que a gente quer informações, Milene. É o seguinte, Diga. Arthur, ele tem o estilo dele de jogar, de posse de bola, Sim, trabalhada no Corinthians, mas na seleção a gente tem que levar em consideração que o Corinthians é o melhor elenco, talvez, da América do Sul hoje. Então é mais fácil você ter esse estilo de jogo com um sim, elenco muito forte em comparações com as outras equipes. Com a seleção é um pouco diferente. A seleção brasileira é uma seleção em renovação, que tem algumas jogadoras. Inclusive, ele fez agora a convocação já como treinador para uma série de treinamentos. Chamou de novo a Cristiane, né? Que acho que foi a maior novidade, ainda a Marta junto e tudo mais. Então, acho que ele está tentando ali juntar as jovens jogadoras com as mais sim. veteranas. O que ele falou para vocês? O que ele espera dessa seleção brasileira? É lógico que é muito cedo, ele nem chegou a treinar as meninas direito, mas o que ele espera introduzir, pelo que você conhece também do Arthur? Olha, o Arthur é um treinador que ele sabe não só trabalhar a parte tática, o estilo de jogar, isso já vem sendo implementado até nas categorias de base. Se você ver a base do Corinthians jogando, até a sub-12, que agora temos sub-12, então sub-12, sub-15, 17, 20, já joga de um estilo como profissional, e eu acho que isso dá muito certo, né? A gente vê aí as escolinhas de Barcelona, que quando a jogadora ou o jogador chega no profissional, ele já sabe o estilo de jogo que tem que jogar, ele não vai mudar, não vai ter uma forma diferente, né? Obviamente tem as suas adaptações, mas ele chega muito mais confiante. E o Arthur, desde o ano passado, ano retrasado, mais do ano passado, que o Corinthians até acabou ficando fora do mata-mata do Campeonato Paulista, devido a lesões, o Corinthians sofreu muito com lesões, e calendário mesmo, e usou muito a base. Então, ele já vem com essa filosofia de que a base é muito bem aproveitada e tem que dar essa oportunidade. E eu acho que mesmo a seleção brasileira tendo uma renovação, são as melhores que estão lá. Né? O Corinthians pode ter o melhor elenco, mas existem outras jogadoras que jogam fora do país. Se supõe que na seleção brasileira sempre vão estar as melhores jogadoras do Brasil. Então, não são todas, de todas as posições que estão somente no Corinthians. Tem um monte de jogadora capacitada, não só no Brasil, em outros clubes, como também fora. Então, eu acho que ele vai conseguir juntar essas meninas. A gente só tem a preocupação que, obviamente, a seleção brasileira não tem o mesmo tempo de treinamento quando você está no dia a dia com o seu clube. Então, isso sim é diferente. Mas o Arthur e toda a comissão, eles trabalham demais, incessantemente. Cansei de ver várias vezes as meninas terminarem o treino e eles ficarem pelo menos mais 5, 6 horas no CT, computador, vendo imagem, montando treino, vídeos. Hoje em dia o futebol é muito estudado, eu acho isso espetacular. Eu mal sabia que tinha um 4-4-2, um 3-5-2, alguma variante. Hoje não, as meninas elas sabem, quando a gente entra num vestiário antes de um jogo, já tem tudo numa lousa, as jogadas, as bolas paradas, quem vai em qual lugar. Então isso é muito legal, porque hoje o futebol cada vez mais é estudado, e eles gostam disso. Então, eu não tenho dúvida que ele vai fazer um bom trabalho, vai sim conseguir juntar essas gerações. Eu, particularmente, eu fiquei muito feliz quando ele chamou a Cris, que, aliás, eu já estava toda emocionada de vê-lo na seleção, porque eu também conheço o dia a dia de trabalho deles. E aí, na coletiva, quando ele dá as convocadas e fala a Cristiane Santos, aí todo mundo, o pessoal achou que eu estava louca, né? Porque eu comecei a gritar, né, no meio do lugar, né, eu não estava em casa, mas porque eu também sei, né, da luta da Cris de manter uma forma física com a idade que tem, sendo uma atacante, e eu achei que ela deveria ter ido para a Copa, eu achei que ela deveria ter ido para as Olimpíadas. Então, todo mundo que é muito amante do futebol feminino, acho que não teve uma pessoa que não achou que a Cris merecia estar nessa seleção. E aí veio esse merecimento, aconteceu com o Arthur Elias.
Vamos ver, é um desafio muito grande para o Arthur, ele Sim. já provou que ele é um profissional capaz de assumir a seleção brasileira, mas ele vai ter um desafio muito grande, até porque tem Olimpíadas e ele assume a seleção Uhum. há menos de um ano, né? Então precisa ver se ele também vai pegar algum resquício do trabalho da Pia, se ele vai querer começar tudo do zero, a gente vai ver aí nos próximos amistosos, nas próximas competições até lá. Agora Sim. mudando um pouquinho de assunto, Milene, mas ainda falando de futebol feminino, queria sua opinião, já que a gente falou tanto aqui durante o Mundial sobre a revolução do futebol feminino, queria saber o que você acha dessa situação da seleção espanhola. Foram campeãs pela primeira vez, espetacular, mas teve aquela situação ali Sim, constrangedora sim. do Rubiales, que acabou virando o assunto, né? Não escondeu a vitória que foi espetacular da Espanha, mas pegou um pouco de espaço. Só que na minha opinião, por exemplo, eu consegui ver como um bom motivo isso também. Acho que as jogadoras espanholas, algumas declarações que eu vi, também conseguiram ver como um bom motivo, porque elas estão conseguindo ganhar mais espaço agora politicamente ali dentro, né? Sim, Só sim. contextualizando para os amigos do Aposta Golos, o Rubiales, de fato, pediu demissão da presidência da Federação Espanhola, e as jogadoras disseram que não jogariam se não mudasse toda a estrutura ali, todo o pensamento da federação com relação ao futebol feminino. E aí, obviamente, com o status de campeões mundiais, né, a federação Sim. deu um pé para trás, ouviu as jogadoras, né, elas diziam que não iam jogar, eles ficaram com um pouco de medo, porque na Espanha, se você abre mão de uma convocação da seleção, você pode nunca mais ser convocado, ficar, inclusive ser suspenso da sua equipe, mas não, a federação ouviu as jogadoras, né, algumas até preferiram de fato não jogar pela situação, mas parece que está mudando a situação ali no futebol, e assim, a gente está falando da Espanha, mas de uma maneira geral, pode funcionar muito para o futebol feminino, está sendo mais ouvido, né, Milene? Olha, quando a Espanha foi campeã, eu já te falei, né, que eu tenho contato com pessoas muito próximas e internamente, politicamente, que gerem o futebol lá. E aí eu ouvi uma frase assim, poxa, eu só tenho medo de que essa vitória da Espanha esconda muitos problemas internos, porque quando está ganhando tudo parece bem, né? Ninguém fala que está ruim algo quando está ganhando. Só que aí eu sempre falo, olha, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nada acontece por acaso, porque o Rubiales teve aquele ato infeliz, mas que fez tudo isso vir à tona, tudo que as jogadoras já tinham reclamado, já tinham feito a carta, já tinham protestado, só que ninguém tinha visto. E dessa vez o mundo viu. Então ele só fez a imagem daquilo que as meninas já falavam que estava acontecendo. Então, nesse caso, ele acabou ajudando demais, né? Por mais que tenha sido um ato tão infeliz, as meninas ganharam muita força, que se não tivesse de repente acontecido isso, ia cair na mesmice de elas falarem, eles falarem que não e tal, e isso se fez visual, né, esse ato dele do beijo lá na Hermoso. E eu acho que é um ato de muita coragem, porque hoje elas têm voz, e além de voz, elas têm força. Elas foram as campeãs mundiais num campeonato, numa Copa do Mundo que não é fácil, uma Copa do Mundo onde outras seleções estavam melhor preparadas, com menos problemas internos, e que tem o futebol feminino praticado há muito mais tempo do que a Espanha. Então, eu vejo assim com bons olhos que mesmo que esteja num período super turbulento lá, porque imagina você não ter uma convocação isso também perante a FIFA, não sei como funciona a nível FIFA, mas, por exemplo, aqui na CBF, se o feminino faz algo, respinga no masculino e vice-versa, porque se fala da entidade, não importa se é masculino ou feminino. E eu acredito que perante a FIFA também, é Espanha, independente se é feminino ou masculino. Então, a Espanha tem que ter algumas atitudes, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, aí já começa a ter um pouco mais de resultado, porque o Rubiales não pediu a demissão porque ele se arrependeu do ato. Muito pelo contrário. Pressionado, né? E ele, assim, a entrevista que ele deu depois me deu um tom até de soberba, assim, né, de que eu não estava arrependido, que não foi nada demais, e que, enfim. Mas devido à pressão, e pressão essa vindo da FIFA, não foi da federação, não foram de outros órgãos, né?
Então, eu acho que as meninas estão mais do que corretas. Eu sei que é um período turbulento, de muita luta, e elas gostariam de estar simplesmente celebrando a Copa do Mundo, serem campeãs do mundo. Mas faz parte do processo, e eu tenho certeza de que elas vão sair vitoriosas e conquistarem algo que vem há muito tempo pedindo, porque se você for ver os pedidos que elas fazem, não é nada exuberante, elas não estão pedindo nada que não seja do direito da modalidade. Então, elas vão colher muitos frutos e outras gerações vão agradecer muito a essas meninas que estão dando aí a cara para mudar o futebol feminino a nível na Espanha e a nível mundial, porque elas também acabam dando força a outras mulheres que sofrem com isso também em suas federações. É isso, há males que vêm para o bem. Nesse Sempre. sentido, com certeza é um mal que ajudou a seleção, ajudou Sim. as jogadoras espanholas, sem sombra de dúvida. E o que você falou é perfeito. Elas não são só campeãs, agora elas têm voz. Isso ajudou elas a ganharem voz ali. Se caso contrário, tudo seria escondido pelo fato de elas terem sido campeões. E aí eu inclusive, valorizar a Federação Espanhola. Mas, enfim, Milene, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer poder conversar aqui com você. Portas abertas, sempre que você quiser participar aqui para falar de futebol feminino ou de qualquer esporte feminino, será o maior prazer. Assim, faz muita diferença a divulgação, as pessoas estarem atentas, até outros esportes que não são tão falados, mas que têm essa oportunidade em Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, de estar um pouco mais ativo, ajuda nos patrocinadores, que automaticamente ajuda na infraestrutura. Então, é muito importante ter vozes falando do nosso esporte e mudar essa cultura, né, de que mulher, sim, pode praticar esporte, está tudo bem, e pode fazer disso a sua profissão. Então, muito obrigada, contem comigo sempre.